Ide, fazer discípulos. A ordem de Jesus, dada aos seus discípulos, há muitos anos atrás, vem sendo passada de geração em geração. Os grandes desafios de fazer discípulos hoje, nas grandes cidades, é o tema do Missão Urbana. Conosco, pastor Marcelo Dias, professor da Faculdade de Teologia do UNASP, vai trazer para nós quais são esses conceitos, quais esses desafios e como nós podemos cumprir a ordem do nosso grande mestre. Marcelo, hoje muita coisa se fala, se produz sobre discipulado. Métodos, lições, classes, ações. No contexto das grandes cidades, na complexidade das grandes cidades, onde as pessoas têm menos tempo para relacionamento e menos tempo para desprender muitas vezes em aprender algo tão prático quanto o discipulado. Como essa complexidade pode ser vencida hoje no discipulado? Realmente, acho que o discipulado hoje, como você mencionou, se tornou um termo amplamente utilizado. Isso é bom e ruim, né? Por um lado é bom porque muita gente pensando e discutindo demonstra um certo interesse. Muita coisa bacana se produz, né? Também. E por outro lado, o ruim disso é uma certa banalização até às vezes do conceito. De qualquer forma, acho que iniciativas até como essa vão ajudando as pessoas a não perder o rumo ali, a noção do que realmente importa e do que significa discipulado. Então, discipulado não é um problema, não é uma questão que a gente observa só no contexto urbano, porque é algo que tem sido apontado como sendo uma dificuldade em vários contextos cristãos, evangélicos, protestantes, mas eu acho que existem algumas questões que afetam diretamente o discipulado no contexto urbano. O que a gente nota na cidade, como você mencionou inclusive, é uma diferença na maneira como as pessoas se relacionam. Então, a vida, ao mesmo tempo que ela é compartilhada de perto por muita gente, ela também não é muito compartilhada em profundidade com as pessoas que estão ao seu redor. Então, isso torna um pouco desafiadora a nossa missão de discipular, não é? Já que discipulado envolve essencialmente relacionamento e relacionamento próximo. Quando a gente vai para a Bíblia, então a gente vai ver justamente esse modelo do relacionamento do mestre com o seu aluno, com o seu discípulo, como sendo a analogia, o ensinamento que está por trás do discipulado. Então, nós deveríamos ter esse tipo de relacionamento próximo com o nosso mestre, com Jesus, né? De uma maneira bem simples, acho que é por aí. Nas grandes cidades, a gente tem algumas complicações. Primeiro, as pessoas se dividem principalmente entre o tempo que elas estão no trabalho e o tempo que elas estão no trajeto para o trabalho, eu acho, entende? E um outro momento ainda ocupando-se das suas questões pessoais. Elas não têm muito tempo para trazer pessoas para sua casa, elas no trabalho pouco se envolvem com as pessoas que estão ao seu redor e assim por diante. Então, uma questão importante no discipulado das grandes cidades é entender como elas se relacionam, porque o ser humano ainda assim precisa se relacionar. Então, hoje a gente vai utilizar muito os meios virtuais para manter os relacionamentos e ainda assim existe algo que alguns sociólogos chamam do terceiro espaço. Então, são aqueles momentos e aqueles lugares onde as pessoas buscam, mesmo nas grandes cidades, fomentar um relacionamento de amizade, socializar. Então, cada lugar do mundo ou cada cidade tem um hábito um pouco diferente. São Paulo, existe aquele dizer comum, né, que o shopping é a praia do paulistano, né? Então, quando tem um tempinho, quando as pessoas querem, de repente, ter um tempo com outras pessoas, elas vão procurar. É um shopping, é um parque, é a praia, são, quem sabe, um restaurante. E é nesse momento que as pessoas se socializam, que estabelecem relacionamentos, crescem nos relacionamentos umas com as outras, né? Então, quem sabe, a gente tem aqui, em primeiro lugar, na minha opinião, entender como que os relacionamentos são formados e são alimentados no contexto urbano. É diferente de um contexto mais rural, onde as pessoas tinham muito tempo, onde elas viviam o dia todo meio que juntas no campo, numa rotina mais devagar, enfim, e com outros tipos de recreação e bastante diferente. Então começa por aí, entender bem essa realidade da vida na cidade e como isso influencia os relacionamentos. E como que a gente pode distinguir um relacionamento voltado para algo social, como você disse, e como distinguir esse relacionamento de um relacionamento voltado para a intencionalidade, de um discipulado?
Então, o elemento de seguimento de Jesus é que começa a mudar, eu acho, a perspectiva do relacionamento. E não só nas grandes cidades, mas a gente enxerga isso de uma maneira mais forte nesse contexto urbano. Existe um grau muito alto de secularização, que, entre outras dinâmicas, eu destacaria duas aqui que chamam a atenção. Uma, o fato de as pessoas repartirem a sua vida em momentos diferentes. Então, a religião, a espiritualidade, muitas vezes fica restrita a um momento também do seu dia ou da sua semana. Então, essa visão assim é muito característico da secularização. Um outro aspecto relevante para essa discussão é que as instituições religiosas já não são a referência mais para a religiosidade das pessoas, ou a única ou a principal referência. No passado, a igreja determina como é que a gente se desenvolve, como a gente segue a Jesus, entende? Hoje já, por inúmeras razões, não são as instituições religiosas que têm esse papel tão fundamental. E as pessoas vão olhar para outras influências, para outras referências ao redor nesse sentido. Então, isso vai caracterizar também esse processo de discipulado. Hoje existe uma grande discussão sobre qual seria a forma desse discipulado, né? Tem um autor chamado Rick Warren que ele talvez startou muito essa discussão sobre o discipulado, mas ele organiza em classes, como se fosse um jogo de... Ele usa até uma analogia ao beisebol, né? Onde a pessoa vai passando por base, passo por passo, classe por classe. Esse seria o processo de discipulado. Outros autores dizem que não. Para você fazer um processo de discipulado, independente de onde a pessoa está, ela entra nesse processo e não necessariamente precisa se passar por classes. Qual é a sua visão sobre isso? Então, eu acho que Rick Warren realmente foi um marco nesse pensamento, porque chamou atenção para a necessidade de se sistematizar e pensar crescimento espiritual. Dallas Willard, um autor fundamental na discussão de discipulado, ele observou que por muitas décadas, quem sabe séculos, as igrejas, as denominações estavam muito preocupadas em colocar pessoas para dentro, mas não tanto em ajudá-las no crescimento delas com o tempo, né? Então, o que eu vejo nesses modelos é o seguinte: é natural a gente tentar buscar, até para uma forma didática de compreensão, estabelecer um processo linear, onde você tem uma fase que passa para outra, assim por diante. Até hoje a gente vê alguns conceitos, alguns materiais nesse sentido. Um que eu acho até interessante e faz sentido é comparar com o desenvolvimento da vida humana. Então, você é um bebê espiritual e depois você passa pela infância, por uma adolescência, uma juventude, até chegar a uma certa maturidade. Então, eu vejo que é natural que exista essa compreensão linear. No entanto, existem algumas limitações. Se você acha que todo mundo vai passar sempre igualzinho por essas fases, ou que alguém, porque ele tem 20 anos já de igreja, ele automaticamente está numa fase de maturidade, aí a gente vai entrar em alguns problemas graves, entende? Porque não há uma correlação direta entre essas coisas. Então alguém pode, como você estava mencionando, chegou agora para o contexto do Evangelho, vai ter que, de repente, exibe sinais lá como uma criança espiritualmente falando. E outras até já tem uma postura mais amadurecida. Então, eu acho que existe tanto um elemento linear no processo de discipulado como um elemento cíclico, entende? Onde a gente volta a lidar com algumas questões de maturidade. Ninguém resolve tudo em cada etapa, não é uma coisa assim tão redonda e bonita assim. A vida espiritual ela é dinâmica, né? Ela vem das nossas experiências no dia a dia, da nossa experiência com Deus. Então, acho que é normal ter as duas coisas, alguma linearidade, mas também algum elemento cíclico aí nesse processo. Onde na estrutura deve ser pensado o discipulado e quem ou quais seriam as pessoas na igreja responsáveis pelo discipulado? Eu acho que um aspecto que faltou mencionar aqui na resposta anterior foi o seguinte: talvez um dos fatores limitantes do pensamento até do Rick Warren, do Bill Hybels lá atrás,
foi pensar discipulado em termos de classe, em termos de disciplinas acadêmicas quase, onde o principal era uma transferência de conteúdo. De conhecimento. Até no contexto norte-americano, até europeu, lá existe uma relação até mais direta, eu acho, no desenvolvimento das pessoas entre conteúdo e crescimento, porque elas vêm de um contexto de escolaridade mais amadurecido e etc. Então pode ser até que haja uma relação mais direta. Eles são acostumados com esse modelo. Tudo é uma classe. Você quer aprender alguma coisa, tem um curso para você, entende? Então eu acho que foi algo natural naquele modelo. Quando a gente vai para o hemisfério sul, então a nossa cultura, a nossa experiência de vida não é tão forte nesse sentido, de ligar conhecimento com prática automaticamente, muita reflexão. A gente tem uma cultura mais pragmática, né? Mais de improviso, mais do dia a dia. Então, a gente aqui tem que pensar algo que vai além disso. Mesmo lá, hoje, eles já identificam essa limitação e já se pensa nas várias dimensões, pelo menos 3 dimensões: no cognitivo, no afetivo, que tem a ver com a parte emocional, e também na parte avaliativa, prática, que é onde se implementam esses conceitos, então, na vida da pessoa. Então, esse é um detalhe bem importante na hora de implementar, otimizar esse processo de discipulado. Não pense que estabelecer um curso, dar uma palestra, vai resolver a questão. Pelo contrário, eu acho que se tiver alguma dica interessante, eu acho que hoje o que a gente observa que tem ajudado muito nesse processo é muito mais o engajamento dessas pessoas em oportunidades práticas de servir ao próximo, de estar em contato com outras pessoas. Isso acaba facilitando muito mais o processo de discipulado do que simplesmente tentar transferir um monte de conhecimento. Então, algumas pessoas até ficam meio presas a uma relação assim: não, primeiro eu tenho que fazer você ouvir um monte de conteúdo para depois você vai estar, para você então estar pronto para fazer alguma coisa na prática. Quem sabe até na Bíblia nem sempre foi assim. Algumas vezes parece um modelo diferente na Bíblia. Você vai, faz alguma coisa e da prática você é levado a uma reflexão sobre aquilo e assim se mantém um ciclo, entende? Então eu acho que isso acontece também no discipulado, e a gente tem descoberto mais e mais o valor disso, principalmente no nosso contexto aqui. Exemplos claros que a gente tem participado são os projetos de voluntariado, entende? Onde para muita gente que tem muito conteúdo já e que por muito tempo foi exposto a essas ideias da Bíblia, de missão, de evangelização e discipulado, não precisam mais uma classe, não precisam mais uma disciplina sobre aquilo, uma palestra, mas quando elas vão e experimentam, tudo aquilo faz sentido agora. Então, esse elemento eu acho que é muito importante. Eu acho que todo mundo tem que estar envolvido no processo de discipulado no contexto da igreja. Responsabilidade de todos? Acho que de todo mundo, não é de um ou de outro. É natural que, quem sabe, alguém que tem um pouco mais de maturidade, espiritualmente falando, consiga enxergar o processo de uma maneira um pouco mais ampla, mas não acho que a responsabilidade é dele só, dessas pessoas, porque, por exemplo, para construir essas pontes com alguns grupos, é importante que elas sejam construídas a partir daqueles próprios grupos. Eu estou pensando, por exemplo, nos jovens, entende? Nos mais novos. Então, quem é que tem que discipular as novas gerações, a juventude? É a própria juventude. É muito mais natural que isso aconteça dentro disso que a gente está falando, né? Então, eles frequentam os mesmos lugares, eles falam o mesmo idioma, eles compartilham a vida, e isso é algo muito mais natural, que eles se engajem com pessoas da sua própria idade. Não é uma regra, mas é algo que acontece com mais naturalidade. Então, todos têm que pensar dentro desse processo. Eu vejo, às vezes, uma discussão totalmente irrelevante, assim: o que é mais importante, a missão ou o discipulado? Eu não sei onde as pessoas conseguem separar entender as duas dimensões aí, porque, como você mencionou logo na abertura, se a gente utilizar o verso que é mais citado na missão da grande comissão,
é justamente a essência da missão é o discipulado. Então, você não tem como fazer discipulado sem missão ou missão sem discipulado. Aí está o grande erro, né? Dallas Willard, inclusive, tem um livro famoso que chama A Grande Omissão. Então, ele diz que dentro da grande comissão, justamente, muita gente esqueceu da essência, que é o discipulado. Então, a gente tem dentro da grande comissão uma grande omissão. A realidade é que você não tem como separar as realidades. Se tentar fazer um sem o outro, pode ter certeza que está fazendo os dois errados aí nesse processo. Se alguém quer startar um processo de discipulado, quais seriam os indicativos de um processo de discipulado sadio e quais ferramentas e princípios a pessoa deveria observar para poder, de fato, fazer um processo bem-sucedido? Se na essência do discipulado existe esse segmento de Jesus Cristo como nosso mestre, como Senhor e Salvador, na base do processo existe esse conectar-se com Deus. Por mais que isso possa parecer para alguns meio abstrato, a gente tem que tornar isso concreto, não tem como fazer diferente. Eu posso inventar um processo de pequenos grupos, eu posso inventar um processo de projetos de voluntariado, a gente pode inventar a mesma coisa. Classes e classes, conteúdo. Mas se isso não é a base de tudo, então eu acho que vai ser mais um programa só para a igreja, que vai funcionar por um tempo e depois cai fora no desuso, né? E como é que a gente se conecta com Deus? Então tem algumas coisas que são básicas, a gente sabe, não tem muito, não é tentar inventar a roda, né? Então óbvio que elementos da oração, elementos do estudo da Bíblia e do próprio testemunho estão envolvidos nesse processo. Então eu acho que a primeira coisa é lembrar que tudo passa por essa base, por esse centro que é ter Cristo como Senhor e Salvador, né? Por sinal, o Dallas Willard também faz uma brincadeira aí, diz que tem alguns cristãos que parecem cristãos vampiros. Então, são aqueles cristãos que falam muito do sangue de Jesus, né? E gostam tanto do sangue de Jesus, porque enfatizam tanto a morte e o sacrifício dele, o que é essencial, né, para a nossa compreensão, mas nunca estão dispostos a seguir a Cristo, e que é dedicar a vida. Então estão sempre naquela coisa do apego ao processo de justificação, esquece que depois tem uma vida toda de seguimento, né? Falando de indicativos, né? Essa é uma discussão que nesse momento é muito grande, muita gente tentando buscar novos caminhos. Alguns polarizam a discussão, não é saudável. Uns dizem que é impossível você ter qualquer indicativo de uma vida espiritual, de um crescimento espiritual. E outros fecham num quadradinho ali com 2, 3, 4, 10 itens e olha, tem que cumprir tudo. Já cumpriu ali, você é um grande cristão ou não cristão, né? Acho que qualquer um dos extremos é perigoso. A gente está falando de seres humanos, a gente está falando de vida espiritual e é impossível colocar dentro de uma caixinha. No entanto, eu vejo bastante progresso e fico animado com alguns modelos que têm surgido, algumas ideias novas nesse sentido, já que tradicionalmente a gente olhava alguns itens só. No contexto macro, geralmente se olha a questão do número de batismos, a fidelidade nos dízimos e ofertas, número de novas igrejas plantadas, alguns dos índices tradicionais, que são bons índices, né? Mas não contam a história toda. Depois a gente, no contexto da igreja adventista, a gente se acostumou também a perguntar algumas outras coisas, geralmente na escola sabatina, número de horas de ajuda humanitária, peças de roupas dadas. Eu estou vendo que você também cresceu na igreja, né? Muitas vezes a gente memoriza, né? Quantas vezes estudou 7, né? E coisas dessa natureza. Tudo isso faz parte da nossa herança, da nossa tradição. De novo, são elementos que às vezes são positivos ou não, mas tem que haver uma reflexão em cima disso. Eu vejo algumas coisas novas surgindo, algumas perguntas diferentes que acho que ajudam bastante e que vão tentar descobrir, por exemplo, quanto da oração faz parte da vida da pessoa, de verdade, não assim como um requisito. Com que intencionalidade a pessoa vive pensando naqueles que estão fora da igreja, na sua comunidade, no seu dia a dia, entende? Para quebrar aquela ideia da dicotomia, 6 dias no mundo e um dia na igreja.
Então, com que intencionalidade eu penso sobre isso? Quanto os líderes da igreja, quanto o meu pastor pensa dessa maneira? Tem uma pergunta que eu acho fantástica, me faz refletir como pastor muito. Perguntaram para pessoas, então, em algumas igrejas, e igrejas que experimentam essa vida de discipulado e transformação, um número muito alto das pessoas respondeu que elas veem no seu pastor, no seu líder espiritual, alguém que se entrega pelo próximo, que tem um amor sacrificial. Eu fico me perguntando, será que as pessoas ao meu redor me veem como alguém que faz sacrifício próprio, entende? De novo, não para tentar ganhar alguma coisa, não para aparecer, pelo contrário, no dia a dia, alguém que diz assim, não, ele põe do dinheiro dele, ele tira o tempo que poderia ser para ele, para outra pessoa. Então, paga o preço para fazer. Paga o preço do discipulado. Né? Então imagina, e daí tem inúmeras outras perguntas indicativas que eu acho que são muito interessantes, que talvez indiquem realmente elementos importantes numa vida de seguimento de Jesus, né? E de discipulado e, portanto, crescimento espiritual. Acho que um último detalhe sobre esse assunto é que discipulado ou crescimento espiritual, que são termos sempre conectados aí, também deve estar conectado com um termo que a gente utiliza muito na nossa teologia adventista, chamado santificação. Então, é uma vida toda buscando seguir a Cristo, né? E crescendo espiritualmente. Não tem nada a ver com perfeccionismo, tem a ver com um processo de estar cada vez mais próximo de Jesus. Quão diferente é a vida espiritual de alguém que tem passado, quem sabe, 20 ou 30 anos nesse processo de relacionamento com Cristo. Tem que ser diferente, né? Não pode ser igual alguém que acabou de começar esse relacionamento, né? A gente pode fazer a comparação com um casamento, né? Então, alguém que acabou de se conhecer, tem 2, 3 meses de relacionamento, tem um tipo de contato com aquela pessoa. E todo mundo fica encantado quando, às vezes, encontram um casal já de idosos que tem lá celebrando o seu bodas de ouro, 50 anos de relacionamento. É diferente, né? É perfeito? Não é perfeito, mas é diferente a maneira como as pessoas se relacionam, como elas entendem umas às outras, como elas lidam com os desafios na sua vida. Talvez teria que ser assim também na nossa vida espiritual. Marcelo, no contexto hoje, depois dos indicativos, qual seria o maior problema, ou quais seriam os problemas de nós termos processos discipulados tão importantes e elaborados como esse que você descreveu? 1. Falta de disposição das pessoas em fazer discípulos ou falta de conhecimento das pessoas sobre o processo de se fazer discípulo? Eu acho que tem um pouco dos dois, entende? Dá para se conhecer um pouquinho melhor sobre como estabelecer na prática alguma coisa mais intencional nesse sentido. Mas, como eu falei, também não é um negócio, um bicho de 7 cabeças. Não precisa ter um doutorado para entender isso. Você lê na Bíblia e veja, Jesus, logo no início dos evangelhos, chega para alguns pescadores e fala: vem, segue-me, eu vos farei pescadores de homens, por exemplo, num momento, né? Então, simples assim também, entende? Eles entenderam e tinham a disposição para seguir, e dali para frente foi uma caminhada. Então, hoje, obviamente, a gente tem acesso a muito mais conhecimento, ideias, modelos, etc. Isso é positivo, mas se tiver tudo isso e não tiver aquela disposição básica de seguir a Jesus, não vai acontecer. E eu gosto muito desse convite de Jesus porque eu acho que ele diz tudo. Ele diz que temos que seguir a ele. O propósito é ser pescador de homens. Existe um propósito nisso que vai além do relacionamento, também em relação às pessoas ao nosso redor, um propósito missionário, e que quem opera nesse processo não é o método, não é o plano é só para facilitar, quem sabe, o processo, mas é Deus quem vai operar a transformação na vida das pessoas. Qual é a sua mensagem para alguém que está nos assistindo e que tem no coração uma vontade
já há muito tempo de trabalhar com uma pessoa ou de trabalhar na sua igreja com discipulado? Meu recado para você é que, em primeiro lugar, você precisa se apegar a Cristo, ter uma vida espiritual muito forte. Não dá para você discipular outra pessoa, indicar o caminho dessa pessoa até Cristo, se você já não conhece o caminho. O seu testemunho vai ser algo tremendamente artificial e pouco autêntico, que não vai funcionar nos nossos dias, principalmente no contexto urbano. Alguém já falou que uma igreja cheia de membros e sem discípulos não é uma igreja. A única coisa que importa para a gente é uma igreja cheia de discípulos, que você tenha essa experiência também, que você possa ser um discipulador, que você possa contribuir para que no seu contexto você também ajude a levar muitas outras pessoas a seguirem o nosso Mestre Jesus. O discipulado continua sendo o grande chamado de Jesus para aqueles que querem tomar a sua cruz e segui-lo. Que Deus abençoe você nesse grande chamado. Que Deus abençoe o seu ministério em fazer discípulos. E que isso seja o começo do maior esforço para a volta de Jesus.